Bom, a partir de agora a gente vai acompanhar um pouco do que nós, da equipe da TV Unital, produzimos durante o ano de 2014. E essa é uma retrospectiva do que foi ao ar pela nossa parceria com o canal Futura. E a gente começa falando sobre cultura. Assim como uma paisagem, os edifícios históricos fazem parte da beleza de um lugar e servem como registros vivos do que aconteceu no passado. E esses símbolos adquirem uma referência no dia a dia dos moradores. Hoje nós vamos falar sobre São Luís do Paraitinga. Cidade pacata e hospitaleira, São Luís do Paraitinga, no interior de São Paulo, é famosa pelos carnavais e manifestações culturais. Tornou-se patrimônio cultural nacional devido ao centro histórico constituído. Hoje, enfeitada pelos restaurados casarões e pela nova matriz, ainda deixa marcas de um período que os luizenses sempre vão se lembrar. Em janeiro de 2010, uma enchente causada pela elevação das águas do rio Paraitinga desabrigou 9.000 moradores e causou danos a toda a cidade. As ruas ficaram inundadas, as águas chegaram ao teto do coreto da Praça Central e a matriz de São Luís de Tolosa veio abaixo. A gente não acreditava, o rio sempre enche, sair fora do, Mas não chegar tanto assim, eu não acreditava. Quando deu meia-noite, o meu filho sai gritando: mãe, ó, tá na minha casa pegando, então entrou pelo bueiro, subiu. Daí quando ele começou a recolher as coisas dele, eu fui tirando meus vizinhos, foi um sufoco. Perdi tudo na enchente. Depois a gente ficou ali, mas foi subir na enchente, a gente teve que subir no telhado. A cidade era a única do estado de São Paulo a ter preservado um conjunto arquitetônico de construções do século XIX. E com a economia baseada no turismo, quase tudo teve de começar do zero. Tenta imaginar uma motivação que a pessoa tem de visitar um lugar que ocorreu uma catástrofe. É quase nenhuma. E tivemos um turista de catástrofe, aquela pessoa que vinha, tirava uma foto da igreja, entregava uma cesta básica e ia embora. E depois, para a retomada do turismo, foi muito importante a solidariedade, o apoio das universidades, principalmente, e fizemos um projeto que chama-se Projeto Canteiro Aberto. E trouxemos vários grupos para conhecer como que foi feita a construção da época, todas as técnicas, e as técnicas de reconstrução também. Aos poucos, a taipa deu lugar ao tijolo e cimento, e foram reaparecendo as pousadas, restaurantes, os casarões e o principal ponto turístico da cidade, a matriz de São Luís de Tolosa. A igreja foi construída no século XIX com os recursos de famílias de posses da época, que recebiam a garantia de serem enterradas lá. A nova matriz foi reerguida em concreto e tijolos, e a decisão do estilo de construção foi tomada pelos próprios moradores, por meio de uma reunião entre os restauradores e os munícipes. Então se teve a primeira ideia de se reconstruir uma igreja totalmente nova e diferente da anterior. A comunidade, então, se posicionou muito fortemente, muito claramente, querendo que a igreja fosse reconstruída como ela era. Na sua ornamentação original, mas ela tem uma técnica diferente, ela tem espessuras de paredes diferentes e ela deixa à mostra as ruínas da igreja anterior. Você consegue ter novamente a igreja matriz de São Luís, nos seus formatos, nos seus desenhos. Mas um olhar um pouco mais detalhado nos seus corredores, nas áreas de circulação, é onde você consegue contrapor onde estão as ruínas e onde está a igreja reconstruída. A lembrança, recordações e tentando minimizar a dor de muitos. Infelizmente, muitas pessoas morreram, outras mudaram, outras se perderam pelo caminho, vamos dizer assim, e não poderão contemplar desse momento. Para poder realmente comemorar essa alegria e dizer para o povo: olha, nossa história, a nossa memória ainda existe. Então, na verdade, esse foi o nosso maior desafio e responsabilidade, compromisso com o povo. O renascimento veio pela restauração dos símbolos de São Luís. E a abertura da nova matriz trouxe mais esperança,
fé e inspiração para quem escreve poesias eternizando os acontecimentos da cidade. E aí eu procurei passar um pouco de tudo o que aconteceu. Um pouco eu vi, um pouco eu ouvi. Eu comecei a juntar e ver também o que o pessoal falava, a hora que a igreja caiu, a primeira torre, a segunda torre. E aí eu juntei tudo isso e comecei a escrever, né, no cordel. Apareceu tão linda, bem mais forte com certeza. O divino poderoso mostrou sua fortaleza. Ali está ela de novo, recebendo todo o povo, mostrando sua beleza. Tocar um dedinho de prosa, o jeito de ser caipira, saborear comida caseira, um feijão com cambuquira. A simpatia de um povo, essa a enchente não tira. Isso que aconteceu é a força da natureza. Tudo está pegando o seu rumo, vocês podem ter certeza. Nossa cidade é encantada, ainda tem muita beleza. Toda mulher sabe da importância de se cuidar no período de gestação. Uma boa alimentação, uma atividade física leve ajuda a evitar o excesso de peso e o inchaço da gravidez. Uma alternativa é a fisioterapia obstétrica. Já ouviu falar? Acompanhe mais na reportagem. Respiração, elevação de quadril, alongamento e relaxamento. Essa é a rotina de Ariane, que ao 7º mês de gestação se prepara para a chegada de 2 meninos. Cansa um pouquinho, mas agora você sente relaxado, os ombros, as pernas. Os meus pés estavam bem doendo quando eu cheguei aqui, porque a semana toda ele fica inchado e agora eu estou sentindo ele mais relaxado. Então dá uma sensação de relaxamento. A gravidez e o parto exigem muito do corpo da mulher e, por isso, quanto melhor for seu estado físico, melhor será a gestação e o pós-parto. Na busca desse fortalecimento, futuras mamães escolhem a fisioterapia obstétrica. É uma terapia direcionada às gestantes. A ideia é que o objetivo é que a gente alivie os sintomas que são comuns na gestação e prepare essa gestante para o parto. Com isso, a recuperação no pós-parto é bem mais tranquila, mais rápida e de melhor qualidade. Então, ela tem uma gestação com mais controle dos sintomas, acompanhando mais todo esse processo, entendendo todo esse processo, e a recuperação no pós-parto fica mais fácil. A fisioterapia obstétrica, além de ajudar na preparação do parto normal, também ameniza o desconforto e dores comuns do período de gestação. Eu procurei fazer fisioterapia porque eu quero ter parto normal, apesar de ser gestação de gêmeos, tem outros requisitos que precisam ter, não é só eu querer. Só que eu tenho muita dor nas pernas, de cãibra, principalmente à noite, porque eu sou sedentária, não fazia exercício físico, e também algumas pontadas na barriga. Esses exercícios direcionados, eles vão aliviar muitos sintomas. Então, é muito comum a gestante ter dor na região lombar, na região baixa, né, das nossas costas, às vezes na bacia, na pelve, que a gente fala. E esses exercícios vão equilibrar melhor essa musculatura, equilibrar melhor essa relação com as articulações, e isso vai aliviar os sintomas que a gente fala músculo-esqueléticos. Com exceção da gravidez de risco, a maior parte das grávidas podem e devem fazer uma atividade física para garantir uma maior qualidade no pré- e pós-parto. Se a mãe está bem, né, se as condições clínicas da mãe são estáveis, a formação, o desenvolvimento desse bebê também é bom. Traz um bebê de bom peso, né, traz um bebê adequado para a idade gestacional. Então, eu vejo que se a atividade for feita de maneira controlada, com conhecimento específico para tudo isso, o bebê só sai ganhando.